Bom dia. Cumprimento os senhoras e senhores deputados, bem como os senhores cidadãos subscritores do projeto de lei que está agora em discussão. Eu não podia começar esta reunião da Comissão sem fazer aqui uma ressalva pelo falecimento de Francisco Pinto Balsemão. Foi uma figura ímpar da sociedade portuguesa, quer da sociedade civil, quer da sociedade política. Membro da ala liberal, fundador do PSD, deputado, ministro, primeiro-ministro e uma pessoa com grande relevância social e política que todos conhecemos. Portanto, não poderia deixar de começar a reunião sem, pelo menos, de alguma maneira, evocar a sua figura e a sua referência, que, apesar de todas as diferenças que nós temos próprias de uma sociedade democrática, não deixará de ser um exemplo de intervenção cívica e dedicação à causa pública e também com uma figura de alto relevo e prestígio no campo empresarial e político e também na comunicação social. Portanto, fica aqui esta nota de referência a um cidadão realmente exemplar. Quanto à reunião agora, provavelmente dita, então teríamos aqui, começaríamos já esta audição com a Comissão Representativa dos Cidadãos Subscritores do Projeto de Lei número 166, 16º de Cidadãos, sobre o alargamento da licença parental inicial. Audição, aliás, que é feita segundo a Lei 17 de 2003, previamente o artigo 9, número 4. Nós começaríamos, portanto, esta audição teria a seguinte disposição temporal. A entidade, portanto, os seus subscritores teriam 10 minutos, podem fazê-los uma só pessoa ou intercaladamente com algum dos subscritores. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos cada um, cada deputado representante do grupo parlamentar terá 5 minutos, um total de 35 minutos, e depois a entidade visitante terá os últimos 10 minutos. Como diz? Ok. A entidade visitante terá 10 minutos. Será menos de uma hora, com certeza, que demorará. Sendo assim, eu começaria de imediato para dar a palavra a quem os seus indicassem. Então, o seu nome, peço desculpa. Beatriz Vasconcelos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão. Excelentíssimas senhoras e senhores deputados, ao iniciar esta nossa intervenção, quero começar por agradecer aos mais de 50 mil cidadãos que se juntaram a nós para assinar, partilhar e acompanhar esta iniciativa legislativa. A cada mãe, pai, profissional de saúde, cuidador e cidadão que acreditou que a participação cívica pode mudar políticas públicas e transformar as vidas, o nosso sincero agradecimento. É por todos eles, mas sobretudo pelas crianças e famílias portuguesas, que hoje aqui estamos, pela segunda vez, acreditando que é no sentido democrático e na disputa ativa dos cidadãos que o exercício político se torna mais nobre. Em nome da Comissão Representativa dos Cidadãos Subscritores, agradeço também aos serviços da Assembleia da República pela forma exímia que efetuaram o seu trabalho e também a esta Comissão por nos receber a dar voz, mais uma vez, a esta iniciativa. Esta presença, como disse, é em si mesmo um exercício de cidadania ativa, o resultado de um movimento genuíno, apartidário, que nasceu na sociedade civil com uma nova visão para a licença parental inicial. O que propomos é simples, mas profundamente transformador, que a licença parental inicial passe a ser de 180 dias pagas a 100%, independente da forma como seja partilhada, e que a licença exclusiva, quer para a mãe, quer para o pai, seja de 56 dias. Com isto não estamos a falar apenas de mais dias de licença. Falamos de tempo para cuidar, para criar vínculo com os bebés, para, se a mulher assim o desejar, amamentar, mas sobretudo para que a criança seja recebida condignamente no mundo. Hoje, demasiadas famílias vivem um dilema que nenhuma sociedade moderna deveria impor. Ou os pais regressam ao trabalho cedo demais, comprometendo, por exemplo, a amamentação e o vínculo com o bebé, ou a família perde parte substancial do rendimento. Por isso, apenas as famílias com maior estabilidade económica conseguem escolher o tempo de cuidado que desejam. As outras são forçadas a regressar, muitas vezes antes do tempo. E isto não é liberdade de escolha, isto é desigualdade estrutural e é uma injustiça social. Segundo o inquérito à fecundidade do INE, datado de 2019, as famílias portuguesas desejam ter, em média, 2,14 filhos, mas o número real, atual, é 0,96. E entre principais razões para não realizarem este desejo está a falta de políticas eficazes de conciliação do trabalho com a vida familiar e o receio, claro, da perda de rendimento.
O alargamento da licença parental é, por isso, muito mais do que uma medida social. É uma medida de política familiar, de natalidade e de coesão nacional. Não obstante o que mencionamos, esta proposta assenta também numa base sólida de evidência científica, quer economicista, quer a nível de práticas de saúde pública e de saúde materno-infantil. Como todos já deveríamos saber, a Organização Mundial de Saúde recomenda que todas as crianças sejam amamentadas em exclusiva até aos 6 meses de idade. Mas em Portugal, apenas 21,8% das mães o conseguem fazer. O alargamento da licença parental até aos 6 meses, com remuneração integral, é uma das medidas mais eficazes para aumentar as taxas de aleitamento materno, que são um indicador de saúde infantil relevante, mas também para reduzir infecções respiratórias e gastrointestinais, prevenir a depressão pós-parto e o burnout parental e, com isso, melhorar os índices de saúde pública e diminuir as despesas do SNS. Cada euro investido em políticas de parentalidade gera múltiplos retornos em saúde, produtividade e bem-estar geral. A comprovar isso, a Unicef, no relatório Breastfeeding Support in the Workplace, demonstra que países com licenças parentais longas e pagas a 100% apresentam menores taxas de mortalidade infantil, maior retenção laboral e ainda uma maior produtividade nacional. Trata-se, portanto, não apenas de uma medida de proteção familiar, mas de uma estratégia nacional de saúde pública e desenvolvimento sustentável. Outro ponto que esta nova proposta vem implementar é a corresponsabilidade parental e o compromisso com a equidade entre homens e mulheres. Ao igualar os períodos exclusivos da mãe e do pai, de 56 dias cada, promovemos uma partilha equilibrada desde o nascimento, sem reduzir o espaço e o tempo que a mãe precisa para recuperar e amamentar mais uma vez, se assim o desejar. Como reconhece o projeto de paternidade envolvida e cuidadora da DGS e o estudo Mérito do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, o envolvimento paterno é essencial para o equilíbrio familiar e para a igualdade profissional. No entanto, todos nós sabemos que esse envolvimento deve ser incentivado, não imposto, e que a obrigatoriedade de partilha como condição para a remuneração integral cria rigidez, discrimina famílias monoparentais ou em desigualdade laboral. E, em maior parte dos casos, a licença paterna nunca é vivida sem a presença da mãe, obrigando estas a tirarem férias forçadas ou a baixas médicas indevidas. Por isso, defendemos que a partilha deve ser livre e que o apoio deve ser universal, porque a liberdade de escolha é parte integrante da justiça social e da emancipação das famílias. Sabemos também que o bem-estar das famílias tem reflexos diretos na nossa economia. Pais que usufruem de um período de licença mais prolongado regressam mais saudáveis, mais motivados e mais produtivos. Estudos da OCDE mostram que os países com licenças parentais generosas registram menor absentismo e maior retenção de talento. As empresas ganham colaboradores mais estáveis, menos custos com rotatividade e melhor reputação social. O impacto positivo estende-se ao SNS, com redução de doenças infantis, como já falámos, hospitalizações e medicação, e ainda há um ganho ambiental. O aleitamento materno, quando a mãe assim o deseja, por sua vez, reduz o consumo de recursos naturais e o desperdício associado às fórmulas artificiais. Também a rede de creche sai beneficiada ao prolongar a licença até aos 6 meses, reduz a pressão sobre as vagas para bebés muito pequenos, permitindo uma gestão mais racional e humana das respostas sociais. Por isso, esta proposta é socialmente justa, economicamente racional e ambientalmente responsável. Como consta na Constituição, nos seus artigos 66 e 68, a indicação é clara. Cabe ao Estado proteger a família e assegurar os direitos da maternidade e da paternidade. Esta iniciativa cumpre esse dever constitucional, atualizando às exigências de hoje. Esta proposta é também coerente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030, com as metas europeias para a conciliação familiar e com a Estratégia Nacional para os Direitos da Criança. Se analisarmos os países europeus como a Suécia, a Noruega, onde as licenças parentais ultrapassam os 400 dias pagos, as taxas de amamentação exclusiva aos 6 meses rondam os 80% e as taxas de natalidade são estáveis. Portugal pode e deve aprender com estes exemplos e ter consciência que investir nos primeiros meses de vida é investir nas próximas décadas do país. Para além dos números, há histórias, e é mesmo para terminar. Esta proposta nasceu de centenas de testemunhas, das mães que quiseram continuar a amamentar, mas que não puderam, de pais que quiseram ficar mais tempo, mas não tinham direito, e de famílias que sentiram que o Estado lhes pediu para escolher entre o trabalho e a família. Estas histórias lembram-nos que a parentalidade é uma responsabilidade partilhada entre pais, entre empresas, mas, sobretudo, entre o Estado e a sociedade.
O tempo de cuidar é um bem público e é esse tempo que esta iniciativa quer devolver, aliás, às famílias portuguesas. Por isso, senhores e senhores deputados, esta iniciativa legislativa de cidadãos foi subscrita por milhares de pessoas de diferentes áreas políticas, profissões e geografias, dos 18 aos 88 anos. Representa em si um consenso social raro, de que cuidar das crianças é cuidar do país. Portugal tem nesta legislatura uma oportunidade histórica. Pode escolher entre manter um sistema que perpetua desigualdades ou avançar para um modelo de proteção parental moderno, inclusivo e baseado na evidência e na liberdade individual. Apelamos, por isso, a todos os grupos parlamentares para que acolham esta proposta e a façam seguir para debate e aprovação em plenário. Não há, certamente, investimento mais seguro, mais justo e mais transformador do que investir no início da vida, investir na criança. E é aqui que se constrói a saúde, a igualdade e o futuro. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Beatriz Vasconcelos. Não sei se alguém mais dos subscritores pretende intervir. Não? Ok. Sendo assim, passaríamos já a palavra aos senhores deputados. E então começaria por intervir a Sra. Deputada do PSD, Sandra Pereira, que terá 5 minutos. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, naturalmente, cumprimento aqui as representantes de todos os cidadãos que subscreveram a iniciativa legislativa e quero também felicitá-las por essa iniciativa. É sempre para o Parlamento e para o grupo parlamentar do PSD, é sempre importante termos a participação dos cidadãos na Assembleia da República em matérias ainda por cima com um cariz tão socialmente importante como aquele que trazem aqui. Portanto, bem-vindas e muito obrigada pelo vosso contributo para esta discussão, que é uma discussão importante. De facto, estamos perante um tema muito importante, como disse e bem na sua intervenção, referia até que passava vários quadrantes políticos, várias pessoas com sensibilidades diferentes e que era genuinamente um tema consensual e parece-me que aqui no Parlamento também é genuinamente um tema consensual. Ninguém é absolutamente contra o alargamento da licença parental e, portanto, temos aqui sempre um princípio de ação já muito importante e que devemos todos valorar. E como eu dizia, este tema é tão importante que, no caso do grupo parlamentar do PSD, ele constava do nosso programa eleitoral, quando fomos a eleições neste ano ainda, constava já do nosso programa eleitoral, consta do programa de governo e foi até objeto consta no anteprojeto da reforma laboral que está na concertação social para discussão. Eu sei que a vossa iniciativa legislativa de cidadãos deu entrada aqui, agora não sei precisar a data, mas foi a 5 ou a 10 de setembro. Também sei que não começaram a trabalhar nessa altura, porque isto envolve naturalmente e o juntar as assinaturas todas. Exato, foi? Pronto, ainda bem. Mas dizer que este anteprojeto consta da concertação social, foi levado à concertação social pelo Governo no dia 24 de julho. Portanto, eu até admito que estivessem a trabalhar antes dessa altura e faz sentido, mas o Governo lançou a discussão desta situação na concertação social. A concertação social, só para traduzir, no fundo é o diálogo que se faz entre o Governo, os representantes dos trabalhadores e os representantes das entidades patronais, por forma a se discutir todos os assuntos que tenham impacto e relevância nas leis laborais, como é o caso. Quando, na anterior legislatura, nós tivemos a ocasião de discutir este tema, que foi amplamente discutido, chegámos a fazer audições, depois por questões que nos ultrapassou a todos, de facto o tema acabou por cair, mas uma das coisas que o PSD disse, temos como princípio tê-lo-emos sempre, que nas questões da reforma laboral, tudo que tenha impactos na legislação do trabalho, nós temos sempre como princípio levar a discussão na concertação social. E foi assim, de facto, que fizemos no anteprojeto da reforma laboral e com esta situação específica que lá está e que está a ser discutida. De facto, defendemos o alargamento da licença parental,
até aos 180 dias, com pagamento a 100%. Temos uma visão só aqui um bocadinho diferente, que é baseada no facto empírico de que 95% das mulheres, 95% do gozo das licenças é feita pelas mulheres, com todas as coisas boas e más que isso acarreta, nomeadamente para a questão do mercado de trabalho. Tem sempre não quero dizer prejuízo, mas a palavra é sempre, pelo menos há uma dificuldade na carreira das mulheres, e nós como sociedade não queremos aceitar que se olhe para a maternidade como um possível prejuízo, ou pelo menos temos que mitigar. Aqui há algum barulho de fundo. Ou pelo menos temos que mitigar. Srs. Deputados, eu agradecia que dessem condições à Sra. Deputada de intervir claramente, de poder intervir claramente na reunião. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. E, portanto, tentaremos mitigar isso, porque o que a experiência nos diz, de facto, é que são 95% das mulheres, e com o impacto negativo que isso tem, que não responsabilizar o homem e o pai na sua missão e na sua função parental. E, portanto, a nossa diferença é pouca, reside em factos até empíricos da experiência, e pronto, temos aqui um ponto de partida comum e muito favorável, que tem a ver com o Governo já ter até inscrito os 220 milhões de esforço financeiro para acomodar esta medida, caso ela venha a ser aprovada. E, portanto, dizer-vos que, no fundo, dizia que era consensual, e da parte do grupo parlamentar temos aqui um caminho, acompanhamos muitas das coisas que aqui foram ditas, e temos aqui um caminho relevante. Temos por princípio que a concertação social por si amadurece os temas e irá lá evoluir. E, portanto, eu vou terminar, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. E, portanto, vamos, digamos assim, privilegiar aquilo que seja objeto da discussão na concertação social. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria imediatamente a palavra, então, ao Partido Chega, a Sra. Deputada Lira Pinheiro. Faça favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros cidadãos subscritores, hoje falo com o coração, como mulher jovem, que ainda não é mãe, mas que um dia sonha vir a ser. De um país onde cuidar de um filho não seja um fardo, nem um risco profissional, mas um direito vivido com dignidade e respeito. A proposta que hoje discutimos parte de cidadãos, pais e mães reais, que pedem algo muito simples: tempo. Tempo para cuidar, para amamentar, para criar laços. Tempo sem medo de perder o emprego, sem ser penalizado, sem ter de escolher entre o salário e o colo. E aqui que o Chega se posiciona, do lado das famílias. Queremos políticas que protejam a criança, respeitem a mãe e valorizem o pai, sem transformar o amor familiar numa regra de Estado. Nós defendemos a liberdade de escolha, porque a partilha das licenças entre pai e mãe é um valor, mas nunca deve ser uma imposição. Devemos incentivar, sim, mas impor, nunca. Cada família tem a sua realidade e o Estado não pode decidir por elas, quem fica em casa, quanto tempo, nem em nome de quê. Porque igualdade não é tratar todos da mesma forma, é respeitar as diferenças com justiça. Uma mãe que amamenta precisa de tempo, não de culpa. Uma mãe que não amamenta precisa de respeito, não de comparação. E um pai que quer cuidar precisa de espaço, não de suspeita. O Chega defende de um modelo de licença flexível, justo e sem dogmas ideológicos. Um modelo que recompensa a partilha voluntária, que valorize quem quer estar presente, mas que não castigue quem decide de forma diferente. E deixo aqui um aviso: qualquer sistema que imponha partilhas rígidas, que complique a vida às PME ou que deixe os independentes de fora, não serve Portugal, porque a família não é uma folha de Excel, é o centro da nossa sociedade e é para ela que devemos governar. E eu acredito, sinceramente, que uma nação que protege as suas famílias está a proteger o seu futuro. Que é por isso que o Chega vai continuar a lutar por políticas realistas, humanas e responsáveis que coloquem a família acima da ideologia e o amor acima da burocracia. Família, liberdade e responsabilidade. São estes os 3 pilares do nosso compromisso. E porque acreditamos que as boas ideias só se tornam boas leis quando são execuíveis e justas, deixo 3 perguntas muito objetivas.
Como podemos garantir que as famílias com menos rendimentos conseguem usufruir de uma licença mais longa sem serem penalizadas financeiramente ou no trabalho? Que medidas concretas propõe para proteger os pais e mães de pressões no emprego, aquelas pressões silenciosas para não tirar ou encurtar a licença? E gostaria que também explicassem a vossa proposta que falaram sobre o tempo de parentalidade entre pais e mães. Sei que não pode ser igual, não é? Mas que pelo menos fica o mais aproximada possível. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Lina Pinheiro. Passarei de imediato a palavra à Sra. Deputada Ana Bernardo, do Partido Socialista, também com o mesmo período de 5 minutos. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por agradecer a este grupo de cidadãos, mulheres e homens, a mobilização de esforços, que não é nova e que resultam agora de um novo projeto numa temática tão importante. E também por isso, pelas 48 mil assinaturas, mais de 48 mil, e pela temática que nos trazem saudar esta iniciativa, que é um importante instituto da nossa democracia participativa. Como já foi referido, a força desta mobilização não é nova, o Parlamento recebeu já antes uma iniciativa no mesmo sentido e nessa altura foi com o apoio do PS que foi possível que a discussão não ficasse morta à nascença e que a iniciativa e a discussão descessem à fase de especialidade. Ainda bem que o PSD agora considera esta matéria como um tema consensual e importante. Naquela fase, o PS apresentou a sua própria proposta. Uma proposta que, tendo em conta os limites orçamentais que o Governo tinha identificado, introduzia avanços importantes, ainda que possivelmente mais graduais do que a iniciativa no momento inicial, mas sem perder nunca de vista os necessários equilíbrios, nomeadamente a partilha de responsabilidades, um objetivo que, aliás, sustentou todos os avanços no alargamento das licenças em Portugal nas últimas décadas e que é um legado do Partido Socialista de que muito nos orgulhamos. Não vale a pena dizer, mas, enfim, como todos sabem, o processo acabou por terminar inesperadamente com o fim abrupto da legislatura, não tendo sido possível fazer a indispensável discussão em sede de especialidade, não foi possível reunir uma vez para o fazer, o que teria permitido, e obviamente, uma discussão mais profunda, quer naquilo que era a proposta original, quer nas diferentes propostas que os diferentes partidos políticos apresentaram. Ainda assim foi possível fazer um conjunto de audições importantes e que obviamente contribuíram para aquela fase e certamente contribuirão para esta nova fase e inclusive contribuíram para que houvesse possibilidade de evolução nas propostas do cidadão e nas propostas de cada um dos partidos. E é isto que é importante num processo de debate e de diálogo como o que agora estamos aqui a iniciar. Em suma, o PS foi o jogo que estava disponível para um debate sério, estávamos na altura e estamos agora também neste momento para o fazer. Contudo, há dados novos, já aqui foram citados alguns. O Partido Socialista apresentou-se a eleições com um programa eleitoral com um compromisso nestas matérias e, portanto, iremos obviamente, defendê-lo. Em segundo, temos as alterações ao vosso projeto de lei, que já tiveram a oportunidade de apresentar globalmente e que iremos analisar mais em profundidade nos momentos seguintes. Vemos que, nomeadamente, continuam a não integrar a administração pública nesta vossa proposta, uma situação que entendemos que deve ser acautelada para o futuro. E daí também a importância de um debate profundo. Em terceiro, não podemos obviamente esquecer que e já aqui também foi referido, que o atual Governo já apresentou um projeto de lei que inclui alterações profundas em várias matérias laborais, entre as quais matérias de parentalidade. Em nosso entender, este projeto representa em toda a linha um verdadeiro retrocesso de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras que muito nos preocupam porque impactam diretamente sobre os jovens, sobre as mães e sobre as famílias. Não é só o que diz respeito diretamente à licença parental, mas tudo o que tem a ver com contratação precária, com o regresso de banco de hora individual, com o fim da proteção contra o trabalho noturno e por turnos e fins de semana, que acabarão por ter impactos nas jovens famílias. Portanto, de facto, seja como for, esta discussão ainda está em fase de diálogo com os parceiros sociais, como aqui foi dito, e o PS também respeita profundamente esse diálogo e chegará em momento posterior à Assembleia da República. Não deixa, porém, de ser curioso que o Governo assuma já aquilo que vai entrar em vigor, são as suas propostas. E se olharmos para o projeto de orçamento e para o relatório, isto é claro e, portanto, questionamos se é esse o respeito pelo diálogo social e pelo diálogo e pelo trabalho parlamentar.
O PS já no passado expôs os seus pontos de vista e renovou-os no seu programa eleitoral. Entendemos que a partilha e o diálogo são fundamentais neste processo. A partilha foi certamente uma matéria que sempre foi uma marca distintiva do Partido Socialista e continuamos a entendê-la como tal. A nossa preocupação é, como sabem, e sintetizando, é alargar as licenças, mas fazê-lo sem agravar desigualdades de género, pelo contrário, combatê-las ativamente, promovendo uma partilha entre homens e mulheres e promover o equilíbrio entre todos os valores em presença. Estamos num novo processo e gostaria de deixar, e peço uma tolerância também ao Sr. Presidente, de deixar 2 ou 3 questões a este grupo de cidadãos. Rapidamente, Sra. Deputada. Rapidamente. Face ao contexto atual, que nos explicassem um pouco aquilo que levou à vossa mudança, às alterações que introduziram, questionar ainda sobre qual é o entendimento que têm da proposta que está em cima da mesa apresentada pelo Governo e se representa um avanço e, por fim, saber a vossa posição sobre a necessidade de partilha de responsabilidades, não só entre pai e mãe, como aquela que é a dinâmica também entre portanto, no mundo do trabalho, entre trabalhadores e trabalhadores no mercado de trabalho. Mais uma vez, agradecer a exposição e agradecer o trabalho. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria de imediato ao livro para a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Peço desculpa, Iniciativa Liberal. Há aqui 2 L's, para assim um do outro. Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Sei que está certo. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Cumprimento aqui a Comissão Representativa dos subscritores desta Iniciativa Legislativa de Cidadãos. Agradeço-vos mais uma vez a vossa presença aqui. Eu acho que já perdi a conta de quantas vezes vocês já cá estiveram na Assembleia da República a apresentar esta iniciativa, pronto, com algumas diferenças, mas esta iniciativa, no fundo, e sinceramente, face à explicação que vocês aqui deram, acho que os argumentos estão aqui todos para a importância deste alargamento. E acho que desta vez mostram, vocês não referiram, mas como eu sei, vou referir, estas assinaturas foram obtidas num curto espaço de tempo, foi muito rápido, e isto mostra a forma como a sociedade civil se juntou à volta deste tema e como isto mostra a importância deste tema. Mas eu não posso deixar de dizer que este tema já podia ter sido resolvido na legislatura passada. E ouvir agora aqui o PSD e o PS tão preocupados com este tema, a verdade é que nós tínhamos tudo pronto, e eu acho que isto é importante dizer, que na última da hora nós tínhamos isto tudo pronto. Isto foi um processo que foi sistematicamente atrasado pelo grupo parlamentar do PSD. Quiseram ouvir todas as entidades e mais algumas numa alteração que já tinha os pareceres todos que eram precisos, que já tínhamos ouvido todas as entidades precisas, portanto foi claramente uma forma de atrasar todo este processo, portanto com notícias na comunicação social sobre valores que ninguém sabe como é que foram calculados, valores e nós perguntámos sistematicamente qual era a base para o cálculo dos valores que tinham sido estimados e não havia. Não havia nunca uma lógica de quanto é que se poupa, portanto, se os pais ficarem mais tempo com as crianças em casa, por exemplo, no primeiro ano de vida nós sabemos que as crianças vão para a escola e depois ficam doentes muito mais vezes. Isto não é ponderado no valor que é dado, portanto, no valor que é estimado para o custo desta medida e, portanto, há um conjunto de procedimentos errados que foram feitos na legislatura passada e que eu acho que é importante nós deixarmos claro que aconteceram. E sim, da parte do Partido Socialista, nós tínhamos o quadro comparativo, tínhamos as propostas todas, tínhamos tudo feito e no último plenário o PS, com a sua abstenção, invalidou que este processo fosse votado. E, portanto, nós não podemos apagar isto. Eu peço imensa desculpa ao trabalho que tem sistematicamente que ter para que nós, na Assembleia da República, consigamos fazer o nosso trabalho. Mas, e aqui reforçando já a posição da Iniciativa Liberal, depois foi bom ver que todos os partidos agora passaram a ter como objetivo o alargamento da licença parental, aqui com algumas diferenças. Por exemplo, foi aqui referido o anteprojeto do Trabalho 21, e aqui eu vou só referir-me à parte específica das licenças parentais, porque depois há outras partes que nos merecem muitas dúvidas, mas na parte específica das licenças parentais
de facto, nós vemos uma evolução face à lei atual, agora que não é aquilo que nós achamos que devia ser, portanto, ou seja, aquilo que ia dizendo a posição do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que já é por mais conhecida, de facto, a licença parental deve ser paga a 100% e esses 100% e esses 6 meses devem poder ser gozados apenas por um progenitor, que o anteprojeto não prevê isso, prevê 6 meses pagos a 100%, mas pressupõe uma partilha, e nós achamos que essa partilha deve ser feita depois dos 6 meses. E, portanto, nós devemos lutar por licenças parentais muito mais longas do que aquelas que nós temos hoje. Isto é a nossa posição, é aquilo que nós vamos propor como alterações ao projeto de lei, porque também, novamente, estamos a falar de um anteprojeto, ainda não é propriamente a versão final, portanto, já teve muita discussão, e eu acho que no fim de tudo, isto tem uma parte positiva, que é, eu acho que neste momento todos os grupos parlamentares estão muito mais sensíveis a esta questão. Eu tenho a certeza absoluta que vai haver uma evolução, mesmo que não cheguemos àquilo que devia ser, vai haver uma evolução, e todo este vosso trabalho já é eu diria que depois no seguimento, eu quero mesmo acreditar que desta vez nós vamos chegar a um ponto final, exatamente pelos compromissos que nós já ouvimos aqui, e mesmo que não seja já exatamente aquilo que queremos, acho que as famílias no fim vão ficar melhores, e isso resulta de muito do trabalho que vocês fizeram. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria então a palavra à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE. Faça-me, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia e muito obrigada por estarem aqui novamente connosco e por todo o trabalho que têm feito. Eu sei que tem sido aqui um trabalho também de grande resiliência, que na verdade este processo começou há 10 anos, vai fazer agora em 2026 10 anos, e às vezes é muito frustrante, porque sabemos que é uma causa que é super importante e que é determinante, e passar tanto tempo quando é um tempo que é precioso, porque é para cada criança que vai nascendo, e portanto é a sensação de que estamos a perder tempo e que estamos a prejudicar as crianças que vão nascendo com este contínuo adiamento da discussão. E nesse aspecto também lamento que o processo que tivemos durante o ano passado tenha decorrido como decorreu, com todas as peças na engrenagem, toda a areia na engrenagem que foi tendo, e depois também como concluiu, porque na verdade nós fizemos um processo de especialidade todo, ouvimos uma série de entidades, e depois o processo de especialidade e a discussão no grupo de trabalho e a própria votação foi sendo adiada a pedido do PSD, e depois com a concordância ou com a abstenção desse pedido por parte do Chega e do Partido Socialista, e portanto chegámos depois àquele último plenário em que tínhamos a oportunidade de fazer uma discussão, uma votação na especialidade para termos uma lei diferente já que entrasse em vigor já em 2026, e não foi isso que aconteceu. E isso lamento, porque, novamente, já podíamos, a partir de 2026, ter licenças mais alargadas e, portanto, ter crianças e famílias a usufruir já destas licenças. E pronto, e aqui estamos. Agora, e aqui há, no entanto, uma coisa boa que sai deste vosso trabalho e de reivindicação que têm feito, e que é muito óbvio com a facilidade com que recolheram os 50 mil, facilidade no sentido de foi muito rápido recolher as 50 mil assinaturas, que está-se a tornar cada vez uma reivindicação cada vez mais consensual, e isso também se vê na postura dos vários partidos em relação à necessidade de alargar a licença parental. E eu digo sempre isto, para mim a licença parental não é só um direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, é sobretudo um direito das crianças, e acho que é a partir daí que nós temos de ver a licença parental, é o direito às crianças estarem mais tempo com as suas famílias. E se nós olharmos desta perspectiva, então percebemos que estamos a montar a coisa pelo lado errado. Nós devíamos partir do que é que uma criança necessita para ter os seus primeiros tempos de uma forma saudável, e depois é que construímos a partir daí, porque nós temos uma obrigação, no fundo, de construir a nossa sociedade à volta de quem é mais vulnerável, e são todas as crianças. E, portanto, se nós sabemos que uma criança, se a mãe assim o desejar e conseguir ser amamentada durante 6 meses, é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Se sabemos que os primeiros 2 anos de vida de uma criança são essenciais para o seu desenvolvimento e para a criação de laços afetivos e para a sua própria segurança, e que isso vai condicionar toda a sua vida,
Se nós sabemos tudo isto, então temos uma obrigação de garantir que as famílias e que a sociedade como um todo têm as condições para garantir esta estabilidade, este tempo, estas condições para o desenvolvimento da criança. E então, se partirmos deste ponto de vista, então é claro que as licenças parentais têm de ser mais alargadas. Custa-me que o ponto de partida não seja este e que a perspectiva não seja esta. Mas o caminho vai-se fazendo e é também muito importante a mobilização da sociedade civil e, portanto, isso é visível, por exemplo, no anteprojeto que o Governo apresenta para as alterações da lei laboral, que tem vários problemas graves do nosso ponto de vista, mas tem um alargamento da licença parental, não exatamente no sentido em que, como é defendido pela Iniciativa Legislativa de Cidadãos, e também como é defendido pelo LIVRE. O LIVRE defende que a licença parental deve ser bastante mais alargada, também fomentando a partilha, sim, mas de uma forma muito mais alargada para permitir, nomeadamente, os 6 meses de amamentação. E, portanto, as minhas perguntas são se tiveram algum contacto por parte do Governo relativamente a este anteprojeto do Trabalho 21 e, se houve algum contacto, porque, sabendo que existe esta Iniciativa Legislativa de Cidadãos, seria interessante que, pelo menos, houvesse esse diálogo por parte do Governo convosco e também sabendo que também partiram desta necessidade de garantirmos a igualdade de género e que isso também se faz fomentando o cuidado por parte de homens, se gostariam que, do fundo, de ter sido mais ousados na apresentação da iniciativa e, portanto, se gostariam que o tempo fosse maior para conseguir promover também uma partilha e um envolvimento maior dos homens, mas se ponderaram isso na apresentação da iniciativa legislativa, porque sabemos que é mais fácil passar se não for algo tão ambicioso no sentido tão diferente do que temos hoje. E, portanto, se houvesse a reflexão por parte do grupo. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria de imediato a palavra, então, ao Sr. Deputado Alfredo Meia, do Partido Comunista Português. Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e gostaria de saudar especialmente a Comissão de Representantes da Iniciativa Legislativa de Cidadãos. Sejam bem-vindos de novo, uma vez que na última oportunidade esta Casa não vos tratou bem. E sejam bem-vindos num processo novo que não pode ser impedido ou de qualquer modo obstaculizado a pretexto de que a sede adequada para discutir esta matéria seria a concertação social. Ora, a Iniciativa Legislativa de Cidadãos é, de facto, um processo de uma extrema importância, infelizmente raro na nossa prática parlamentar, e deve ter o tratamento devido nesta mesma Casa, sem estar refém de outros processos. Eu gostaria, aliás, de fazer-vos um agradecimento muito especial pelo vosso trabalho incansável, pela vossa proposta e, sobretudo, pela vossa perseverança exemplar e até diria exaltante. De facto, não é nada fácil fazer o que fizeram antes e recuperar todo o trabalho para estarmos aqui de novo à mesa, para retomar um processo que a direita boicotou o mais possível, fez tudo para segurar como conseguiu, infelizmente com a cumplicidade das abstenções do PS e do Chega, num momento decisivo, como já foi aqui referido. E foi gorada uma oportunidade histórica, para avanços fundamentais nos direitos dos bebés, das mães, dos pais, das famílias e para a melhoria substancial da vida em sociedade. Porque, de facto, tendo bebés mais saudáveis, famílias mais saudáveis, a vida em sociedade melhora. E o que é certo é que a direita, e em particular a Sra. Ministra do Trabalho, fizeram tudo para lançar um anátema sobre o vosso trabalho, como se daí viesse o apocalipse em termos dos direitos das mulheres. Nós não podemos também esquecer que este nosso debate
ocorre num contexto muito particular, tendo em conta a grave ofensiva do governo, do patronato e dos partidos da direita contra os direitos dos trabalhadores, contra o direito ao trabalho, contra o direito à família, contra o direito a estar com a família. E por isso, não é por acaso que ali constam aquelas normas ainda mais gravosas relativamente às condições de maternidade, aos direitos de maternidade e de paternidade, mas também o aprofundamento do esbulho do tempo dos trabalhadores e do tempo que dedicarão, por um lado, a si próprios e, por outro lado, à sua família. E é neste quadro que nós não podemos deixar de trabalhar. As condições são as que são, mas o PCP cá está para continuar a luta pelos direitos dos trabalhadores, os direitos das mães e dos pais e, naturalmente, os direitos das crianças. Trata-se de direitos para os quais o PCP trabalha há muitos anos, como sabem, desde os anos 70, e com a apresentação de sucessivas propostas para a melhoria dessas condições. E agora o PCP cá está mais uma vez, por um lado, para acompanhar empenhadamente este processo, mas também para valorizar as suas propostas. E creio que sabem, no passado dia 12 de setembro, o PCP apresentou uma proposta, um projeto de lei para o reforço dos direitos de maternidade e paternidade, desde logo garantindo a dispensa diária de até 3 horas para a amamentação ou aleitação e também o alargamento da licença para 210 dias, isto é, 7 meses. Já agora, no âmbito desse conjunto de diplomas que apresentamos, gostaria de salientar, ele vem sempre a pretexto, porque tem a ver com as condições das famílias. O PCP também apresentou um conjunto de projetos que visam reforçar e proteger os direitos dos pais, das crianças com doença crónica, com doença oncológica, com deficiência, etc., incluindo quanto a um conjunto de subsídios e até à consagração de horários especiais que permitam esse acompanhamento. Eu não tenho nenhuma pergunta especial para vos deixar, a não ser a formulação de votos para que desta vez este processo siga o seu rumo justo e chegue a um termo justo, que é, de facto, o reforço dos direitos dos bebés e das suas famílias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Passaria então a palavra ao CDS-PP, o Sr. Deputado Paulo Núncio. Como? O Sr. Deputado pretende, peço desculpa. Sr. Presidente, pretendia fazer neste momento, após a intervenção do Sr. Deputado, fazer o quê? É uma defesa da honra certo. Faz favor, Sr. Deputado. Deixa-me parlamentar. Tem 2 minutos, faz favor. Não é preciso tanto tempo. É só para me referir, tanto à última intervenção do Sr. Deputado do PCP, assim como também referir-me à Iniciativa Liberal e ao próprio LIVRE nas considerações que fizeram em relação a este processo da Iniciativa de Cidadãos. Dizer, por exemplo, foi preferido pela Iniciativa Liberal que o processo na especialidade ficou concluído. Agora foi preferido pelo Sr. Deputado do PCP de que a direita boicotou, nomeadamente a Sra. Ministra. Portanto, primeiro que eu saiba, a Sra. Ministra não tem assento nem integra este Parlamento, por um lado. Por outro lado, explicar também que, como todos sabemos, que no processo da especialidade, embora tivessem sido ouvidas entidades, nomeadamente, uma coisa é verdade, é que não se acabou por fazer a discussão final da Comissão e sabemos todos porquê. Porque o Parlamento estava num processo de dissolução e daí, pelo facto de não se ter feito a discussão em Comissão, é que o grupo parlamentar do PSD votou contra manifestou-se contra a votação em plenário, julgo, portanto, num dos últimos plenários do Parlamento. E depois dizer também aos senhores deputados que que foram nesse sentido, fizeram essas intervenções, que afinal todos reconhecemos que o próprio projeto de lei, Iniciativa de Cidadãos, que foi melhorado nesta sua versão, é sinal de que, efetivamente, que ainda havia questões a melhorarem e que a bancada do PSD também o reconhece.
A defesa de honra foi dirigida contra o Sr. Deputado Alfredo Maia e contra a Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. O Sr. Deputado Alfredo Maia, eu peço desculpa, eu não me recordo que não me tivesse sido referido. Sr. Deputado Alfredo Maia, faz favor, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que a figura invocada pela Sra. Deputada foi a defesa da honra. Mas eu confesso que fico, após esta intervenção, fico sem saber se isto foi bem uma defesa da honra, se foi uma tentativa de ato de contrição. Foi defesa da honra do grupo parlamentar. Sim, mas eu de acordo, mas eu insisto, eu fico na dúvida se foi uma defesa da honra da bancada ou se foi um ato de contrição do PSD pelo comportamento que teve no processo anterior e da forma como procura desculpabilizar-se do que aconteceu. E o que aconteceu não vale a pena expender muito, porque todos nós nesta sala conhecemos, e assim como os senhores subscritores da iniciativa gorada, e digo mesmo boicotada, sabem muito bem o que aconteceu, portanto eu considero-me esclarecido pela intervenção da senhora deputada. Muito obrigado. Era para... O Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Joana Cordeiro. Obrigada, Sr. Presidente. Pois, eu parece-me que há aqui uma tentativa de reescrever aquilo que aconteceu na legislatura passada. Nós tínhamos o quadro comparativo pronto, tinham propostas, ou seja, todos os partidos, por acaso a Iniciativa Liberal não, mas apresentaram propostas de alteração à Iniciativa Legislativa de Cidadãos, tínhamos o quadro comparativo pronto, houve algumas especialidades que foram feitas, essa votação final da especialidade foram feitas no último plenário da legislatura, mas isso precisava do acordo dos grupos parlamentares e o PSD e o PS não deram o acordo a essa votação, portanto foi isto que aconteceu. Relativamente a eu ter dito que o PSD andou a atrasar este processo, eu disse isto vezes sem conta no grupo de trabalho na anterior legislatura, não estou a dizer isto pela primeira vez agora. Portanto, eu disse isto desde a primeira vez, exatamente que era uma alteração muito simples ao Código do Trabalho, só mesmo para terminar, portanto, é só dizer que tudo isto, só deixar claro que tudo isto está gravado, obviamente todas estas reuniões foram públicas, há vídeos disto tudo, não vale a pena tentarmos reescrever o que se passou. A senhora deputada do LIVRE sentiu-se também tocada pela defesa de honra do grupo parlamentar do PSD. Em que medida é que eu, por acaso, não ouvi? Pois, mas sentiu-se atingida pela defesa de honra. Eu referi e evoquei as intervenções que tinham sido antes após a minha intervenção. Ora, Sr. Deputado, faz favor, mas com certa condescendência, 2 minutos, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Só para rever como é que foi o processo no mandato passado. Fizemos as audições no grupo de trabalho. Os partidos, entretanto, fizeram as propostas de alteração, apresentaram as propostas de alteração e íamos ter uma reunião para discutir as propostas de alteração que foi pedida para ser adiada pelo PSD e que depois o PS e o Chega abstiveram-se nesse adiamento. Entretanto, houve pressão, nomeadamente pelo Bloco de Esquerda, para termos uma reunião de urgência para discutirmos o processo na especialidade e essa reunião de urgência foi recusada pelo PSD. Portanto, na prática, a discussão na especialidade foi recusada pelo PSD e que foi isso que aconteceu e por isso é que faz todo o sentido o que foi dito há bocadinho. Obrigada. Muito obrigado. Sra. Deputada. Sim, Sr. Presidente, era só para fazer um esclarecimento ao Sr. Deputado Alfredo Maia, dizer que a minha intervenção foi enquadrada no artigo 84, do número 4, do regimento desta Assembleia. E explicar que esta matéria é uma matéria séria demais para poder ser discutida à pressa e o PSD utilizou todas as figuras regimentais que o regimento assim admite. Muito obrigado. Vamos considerar encerrado este ponto, vamos avançar. Foram dadas as explicações que cada deputado entendeu.
Passaremos então agora a intervenção do Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS-PP, de 5 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, 3 minutos. Não, 5 minutos, 5 minutos. Muito obrigado pela reposição dos 5 minutos, que é regimental. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores peticionários, a minha primeira palavra vai para saudar o vosso trabalho e o vosso empenho em torno de uma causa que nos diz muito, a família e a natalidade. E gostaríamos de valorizar a vossa petição, até porque vem ao encontro de uma pretensão antiga do CDS, que é o do alargamento da licença de parentalidade. O CDS é um partido pró-família e pró-natalidade, é assim desde a fundação e irá continuar a ser assim agora e no futuro. E prova disso é o facto de o CDS ter sido o primeiro partido neste Parlamento a analisar com seriedade a questão da natalidade. Aprovámos um relatório sobre natalidade, a que demos o nome Natalidade, o grande desafio português, em 2007, em que fizemos um diagnóstico sério sobre o inverno demográfico que o país atravessava na altura, hoje está pior, e apresentámos, desde logo, um conjunto de medidas fundamentais para responder ao problema da natalidade e para proteger as famílias. Essas medidas foram sendo apresentadas em várias legislaturas pelo grupo parlamentar do CDS, e eu elenco algumas, desde logo medidas para uma melhor conciliação entre vida profissional e vida pessoal. Ainda hoje vamos discutir um projeto de resolução no plenário que propõe precisamente uma melhor conciliação entre vida profissional e vida pessoal da autoria do CDS, mas não nos ficámos por aí. Propusemos e conseguimos aprovar determinados incentivos fiscais para para empresas familiarmente responsáveis, e fomos mesmo ao ponto de aprovar na reforma fiscal, na reforma do IRS de 2015, o quociente familiar, que permitia uma ponderação maior dos filhos no pagamento do IRS, favorecendo famílias numerosas. Infelizmente, essas medidas, muitas delas foram revogadas pelos governos da esquerda e designadamente pelos governos da geringonça. Nós sempre entendemos que o Estado deve criar todas as condições para que quem queira possa constituir família. E também deve criar todas as condições para os casais terem os filhos que pretendem ter. O Estado não se deve substituir à família, mas deve criar todas as condições para aqueles que querem constituírem família e essas famílias terem os filhos que querem efetivamente ter. E nesse sentido, o governo do PSD e do CDS está empenhado em inverter um cenário que é um cenário preocupante, quer em termos de medidas de proteção da família, quer em termos de resultados em termos de natalidade. Portugal é neste momento um exemplo negativo em termos de natalidade na Europa e nós estamos interessados, quer por via da maioria neste Parlamento, quer por via do Governo, em inverter esta situação. E estamos melhor do que estávamos há um ano. O salário médio aumentou 8% o ano passado, o que significa que as famílias têm mais rendimento do que tinham há 2 anos. Baixámos os impostos, vamos no quarta redução do IRS em ano e meio, o que significa que, para além do salário médio ter aumentado, as famílias têm mais rendimento disponível porque pagam menos IRS. Criámos incentivos fiscais para a aquisição de casas por parte de jovens até aos 35 anos, que é um elemento essencial para que o jovem se possa independentizar da sua família e constituir família. E temos em cima na mesa um anteprojeto preparado pelo Governo que visa precisamente o alargamento da licença parental. É algo que constava do programa eleitoral, que foi votado maioritariamente pelos portugueses, é algo que consta do programa de Governo e agora está no programa, no anteprojeto. E entendemos que esse anteprojeto deve ser discutido inicialmente na concertação social. Dissemos no princípio, continuamos a dizer agora. Eu sei que existiram governos no passado que desprezavam
e relativizavam o papel da concertação social. Eu recordo muitas das medidas adotadas no tempo do governo da Geringonça não passavam pela concertação social, eram apresentadas diretamente no Parlamento e discutidas apenas com os partidos políticos. Nós entendemos que a concertação social deve... Eu peço desculpa... Deputado, por favor, teria que... Já ultrapassou os 5 minutos. Peço aqui ver se... Eu estou a terminar. Bastante mal. Eu estou a terminar. Rapidamente. Muito bem. Nós entendemos que o percurso normal é a concertação social e depois o Parlamento. Porquê? Porque, por um lado, permite contributos dos vários atores sociais, quer dos sindicatos, quer das confederações patronais, e garante soluções estáveis, duradouras e consolidadas, evitando assim revogações de legislações anos depois. Deputado, muito obrigado. A pergunta que eu deixava, e deixando a pergunta que eu deixava era, gostava de vos ouvir, aos peticionários, sobre um conjunto de valores que estão envolvidos na diferença entre o anteprojeto do Governo e a vossa petição. Desde logo, as dificuldades acrescidas, e existem estudos nesse sentido, as dificuldades acrescidas das mães de acederem ao mercado de trabalho, se mantiver o facto de 95% do progenitor... Deputada, deputado, faça o favor de meter eu prega fundo. Eu termino. Faz favor. Mas mesmo a fundo. Eu termino. Se me permitir, fazer só esta comparação dos valores em causa. Por um lado, o facto de haver dificuldades acrescidas das mulheres acederem aos mercados de trabalho, se 95% da licença parental continuar a ser usufruída pelas mães, face ao princípio da liberdade das famílias e ao princípio da subsidiariedade e à manutenção por parte das mães até aos 6 meses dos filhos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo imediatamente a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, André Galvão. Faça favor, Sr. Deputado. Obrigada, Sr. Presidente. Senhores e senhores deputadas, bom dia às peticionárias. Queria começar por vos saudar e saudar especificamente a Comissão Representativa. São raras, mas devem ser sempre valorizados os momentos em que cidadãos e cidadãs se tornam proponentes de projetos de leis. Achamos que isso é a democracia a funcionar. Do ponto de vista do Bloco de Esquerda, o alargamento das licenças parentais já devia ser uma realidade. Nós acompanhamos a vossa iniciativa e também acompanhamos as alterações que são hoje reapresentadas, nomeadamente no que toca à questão de uma maior partilha, e também partilhamos a preocupação que foi expressa na vossa intervenção inicial. Eu peço silêncio na sala, por favor, para ouvirmos em condições a Sra. Deputada. Faça favor. De que é preciso responder com políticas públicas ao inverno demográfico e dramático que se está a viver em Portugal. Só poderá ser de louvar o facto de já terem chegado aqui com 23 mil assinaturas e hoje, eu achava que eram 48 mil, mas aparentemente mais de 50 mil subscrições, o que mostra o quão importante é este assunto e a força que tem vindo a ganhar na sociedade e na opinião pública portuguesa. Não tenho propriamente perguntas, uma vez que o assunto já foi amplamente discutido e, na verdade, só faltou vontade política para que o processo fosse concluído em plenário. E, portanto, se calhar o que eu gostava de vos inquirir é o balanço que fazem do processo legislativo anterior, quais são as vossas expectativas neste novo processo, porque é preciso muita força para voltar a reapresentar uma medida que é tão importante, e também dizer que da parte do Bloco de Esquerda contarão sempre com o nosso apoio nestas medidas. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Passaríamos então à intervenção final de 10 minutos. Faça favor. Obrigada. Espero que seja dada a mesma condescendência de tempo, uma vez que eu tenho que responder a tantos grupos. Nós somos aqui bastante alargados nesse ponto. Obrigada. Dentro de certos limites, obviamente. Eu não me estico, não se Faça favor. Eu cá estou para orientar isso. Eu vou responder da forma inversa, portanto vou começar pelo Bloco de Esquerda. Em relação ao balanço do processo, não foi um processo bonito, porque obviamente desiludimos 23 mil pessoas que acreditaram que o processo, pelo menos essas 23 mil pessoas que acreditaram que o processo ia ser concluído. No entanto, acho que quer nesta Câmara deviam estar preocupados era no futuro. Portanto, nós não estamos aqui com represálias do passado, estamos aqui a apresentar uma nova iniciativa legislativa do cidadão, não petição.
o senhor deputado do CDS, é uma outra forma de participação cívica ainda mais responsável que uma petição. E é isso que também queremos deixar aqui presente. Em relação e espero que tenha respondido à sua questão do Bloco de Esquerda. Em relação ao deputado do CDS, o nosso conjunto de valores, incrivelmente, é muito semelhante, porque nós estamos aqui todos em prol da família. Portanto, quando fala que o CDS espera pela concertação social, é com grande espanto do nosso grupo que vemos que mais de 50 mil pessoas, entre elas, a maior parte delas famílias, não são concertação social suficiente para o CDS aprovar a nossa proposta. Desculpe, mas é a nossa opinião. Ok. Faça o favor de continuar. Pronto. Então, em relação ao deputado do PCP, obrigado, antes de mais, pelas felicitações também. Peço desculpa, faça um favor, estava aqui a falar com a doutora Vanessa. Depois, se nos chamarem novamente à Comissão, nós podemos voltar a responder. Faça um favor de dar condições à senhora para continuar a intervenção. Faça um favor. Então, em relação ao deputado do PCP, é verdade, estes momentos da iniciativa legislativa de cidadãos são raros, mas nós desta vez conseguimos 50 mil assinaturas em 3 meses. E isso significa o poder da sociedade civil, significa a nossa mobilização e significa que, se desta vez nos tratarem novamente menos bem, vamos assim dizer, voltaremos ainda com mais. Em relação à deputada do LIVRE, peço desculpa se não estiver a responder a tudo, porque eu ainda quero fazer ainda uma intervenção final. Se tivemos algum contacto de parte do Governo, na verdade não, mas também não o contactamos proativamente, portanto não tivemos. Em questão da igualdade de género, porque é que apresentámos, não fomos mais audazes na proposta? Na verdade, 6 meses custou tanto a sair, se pedíssemos 1 ano, só daqui a 50 anos, que já estamos neste processo há 10, não é? A Iniciativa Liberal acho que não fez nenhuma pergunta. Em relação ao PS, porque é que modificamos a lei? Na verdade, como disse há pouco, nós estamos a trabalhar nesta lei há 10 anos, se em 10 anos nada mudasse era muito estranho. Entendimento apresentado pela proposta do Governo, claramente é melhor do que a que temos atualmente, que a licença que temos atualmente, mas não é suficiente. E a partilha entre os pais... a partilha dos pais é realmente uma questão importante, mas como nós todos sabemos e entendemos, tudo o que é obrigatório pode ou não ser feito. Aquilo que sabemos, e estas pessoas todas aqui são profissionais de saúde, lidam com mães e pais diariamente, sabem que muitas vezes as licenças feitas pelo pai são acompanhadas sempre pela mãe, pelo menos nos 6 primeiros meses. E era incrível que esta comissão fizesse um estudo sobre isso. Além do mais, depois a minha colega Cristina vai acrescentar algo sobre também a partilha entre os progenitores. Outra questão que nos fez foi porque é que nós não incluímos a administração pública. Vou-lhe dizer, porque nós fizemos uma alteração ao Código de Trabalho e assim teríamos que interpelar 2 iniciativas legislativas dos cidadãos, porque são 2 leis diferentes. Pergunta da deputada do Chega, 56 dias como é divisível? Os 56 dias são gozados pela mãe logo após o parto, para o seu restabelecimento físico, e do pai são 28 dias para acautelar a fase do recém-nascido, mais 28 dias quando o pai assim entender até o ano de idade. O que faz com que é possível as famílias ficarem 7 meses em casa com o rendimento a 100%. Portanto, 28, gozado em comum com a mãe, mais 28 a seguir aos 6 meses da mãe, se assim a mãe desejar, ou ao contrário, pode ser o pai a gozar os 6 meses e a mãe a gozar o mês a seguir. Claro, nós sabemos que isso não vai acontecer. Pronto. Não vai acontecer por um motivo, porque assim, nós não podemos esperar equidade se um bebê está na barriga da mãe durante 9 meses. Se o principal papel de cuidador é a mãe, porque biologicamente nós fomos formadas e formatadas para ter filhos e então não foram os homens.
Sr. Deputada, não perca tempo, continue, faz favor. Eu não sou deputada, mas... Deputada, foi em relação, mas continue, faz favor. Em relação à deputada do PSD, como eu disse há pouco, estamos a trabalhar há 10 anos, portanto não foi uma coisa que aconteceu ontem. E, efetivamente, a iniciativa legislativa foi melhorada, porque exatamente isso, porque a lei de há 10 anos não podia ser a mesma agora. Disse que sim, que 95% das licenças são gozadas pelas mulheres, mas também nós temos aqui outros dados, que é 18,5% das famílias são monoparentais e entre 87% delas são mulheres. E por isso temos que acautelar que essas crianças fiquem também acauteladas. Não percebi, desculpe. Sim, diga, por favor. Eu peço desculpas, não pode haver diálogo, quer dizer... Uma questão não há parte que a interlocutora pode responder. Outra coisa é diálogo. Eu posso responder. É assim, esta questão da igualdade de género, que tem sido uma coisa que tem sido sempre comentada por vários grupos parlamentares, com todo o respeito, parece-me que esta ideia de obrigatoriedade de partilha continua e cria fomenta a corresponsabilidade parental, é uma falácia, muito sinceramente. Porque a partilha obrigatória não deve ser confundida com a igualdade. Não é porque nós fazemos uma partilha obrigatória entre pai e mãe que vamos garantir igualdade de género. Isso não existe. A igualdade não se mede em semanas de licença, mede-se sim na possibilidade de ambos os progenitores poderem estar presentes, envolvidos, disponíveis e não terem medo de sofrer represálias no emprego, sem perder rendimento e sem se sentirem forçados a cumprir um modelo que nem sempre se adapta à sua vida. Não cabe ao Estado o papel de ser a escolha das famílias. O que eu acho é que, acho que foi a deputada do Chego que perguntou, de que forma é que o Estado podia fazer para fomentar esta licença. Que fosse assim, tudo bem. Há várias medidas que podem ser aplicadas, nomeadamente fazer cumprir a lei, porque existem entidades competentes, nomeadamente a CTE e a CIT, que deve proteger contra os despedimentos, as represálias através da proibição explícita da discriminação, criar sanções agravadas para as entidades patronais, permitir que haja uma proteção contra uma criação de mecanismos de apoio jurídico e institucional, que a maior parte das famílias carenciadas não possui, não é? Capacidade de se defender legalmente, arranjar um advogado para se defender, arranjar incentivos fiscais para as empresas que tenham políticas familiares positivas, como a publicitação das boas práticas também das empresas também pode ser outra estratégia, campanhas públicas que reforcem que a parentalidade é um direito e um dever e não é um favor que nos fazem para ficarmos com os nossos filhos. E eu acho que isto são mais do que uma medida que vocês podem pegar e utilizar, não é? Se quer intervir, clica, faz favor, no microfone e faça. Só ia dizer mais uma medida, e eu sei que há entidades que fazem isso, que vão às empresas explicar a mais-valia das mulheres trabalhadoras nas empresas. Portanto, tudo isto... Mulheres mães. Portanto, também implementar isto, não é? De haver esta necessidade nas empresas, numa resposta muito... Penso também na intervenção final para fazer, não é? Essa é rápida, é uma frase que tem cerca de 2 minutos, faz favor. 2 minutos estava para ler 3. Tem cerca de 2 minutos, ou se são termos regimentais, tem que seguir ao regimento, tem que seguir ao regimento. Muito bem. Então, ainda tenho uma questão para responder à senhora deputada do PSD, que ainda bem que o PSD reconhece que é uma mais-valia alargar a licença parental e ainda bem que a vossa juventude partidária concorda connosco que a licença deve ser 6 meses de partilha não obrigatória. Da partilha não obrigatória. Então, eu peço a todos que não adiem mais aquilo que já pode, que tem que mudar, desde já a vida de tantas famílias e impactar tanto o bem-estar do cidadão, que é muitas vezes o invisível da sociedade, que é a criança. Portanto, nós estamos aqui todos, devemos estar todos aqui em prol do futuro e da criança. Obrigada. Certo, muito obrigado. Sendo assim, encerramos aqui este ponto. Agradeço aqui a vossa presença, os esclarecimentos foram dados. Espero que este debate tenha sido um debate profícuo para ambas as partes. E, sendo assim, despeço-vos, a Comissão despeço de Vossas Excelências e esperemos que tenham um bom regresso a casa e que tenham sentido efeitos positivos desta audiência. Muito obrigado. Sr. Deputado, nós continuamos agora um intervalinho de 3 minutos. A sessão vai ser longa e, portanto, podem agora alterar o sentido
lugares na sala.